Olá, como vão todos vocês? Mais um vídeo. Hoje é o vídeo 7 do texto desse livro, Vida e Sexo, transmitido pelo Emmanuel ao Chico Xavier. Então, o texto 7 hoje é casamento. A pergunta é: será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de duas pessoas, de dois seres? Ele está perguntando se isso é contrário à lei da natureza. De repente, pode-se pensar que é um processo social equivocado. E a resposta: é um progresso na marcha da humanidade. Esse é o item 695 do Livro dos Espíritos. Quem quiser saber por que é feito em pergunta e resposta, tem num dos vídeos que eu postei aqui, tem como entender a psicografia, né? Como entender esse processo dessa passagem do plano espiritual, responder a perguntas aqui na Terra. Então, continuando agora, né? Esse agora é o texto desse livro. Essa pergunta eles colocam sempre antes dos textos. O casamento ou a união permanente de dois seres, como é óbvio, implica o regime de vivência pelo qual duas criaturas se confiam uma à outra no campo da assistência mútua. Essa união reflete as leis divinas que permitem seja dado um esposo para uma esposa, um companheiro para uma companheira, um coração para outro coração, ou vice-versa, na criação e desenvolvimento de valores para a vida. Imperioso, porém, que a ligação se baseie na responsabilidade recíproca, de vez que na comunhão sexual um ser humano se entrega a outro ser humano. Por isso mesmo, não deve haver qualquer desconsideração entre si. Quando as obrigações mútuas não são respeitadas no ajuste, a comunhão sexual injuriada ou perfidamente interrompida costuma gerar dolorosa repercussão na consciência, estabelecendo problemas kármicos de solução, por vezes muito difícil, porquanto ninguém fere alguém sem ferir a si mesmo. Indiscutivelmente, nos planos superiores, o liame entre dois seres é espontâneo, composto em vínculos de afinidade inelutável. Agora, vamos pensar um pouco no passado, século XV, XVI, daí para frente. Se a gente for olhar na história e na nossa própria família, muitos casamentos eram realizados apenas como acordos materiais de unir heranças. Também era realizado uma pessoa muito mais velha, às vezes com uma pessoa muito mais nova, praticamente uma criança. 14, 15 anos para casar, às vezes com uma pessoa de 30, né, 35. Então, isso sempre foi difícil para a mulher, né? Todas essas encarnações que vêm vindo, e provavelmente no passado dos nossos antepassados, isso se realizou inúmeras vezes. E é estudado psicologicamente a reação e às vezes a nossa tendência inconsciente de tomar as dores dos nossos entes queridos numa tentativa de honrá-los, mas isso é feito num plano inconsciente. Muitas vezes a gente fica repetindo aquele mesmo sofrimento do pai ou da mãe só para honrá-los,
Como, por exemplo, isso eu ouvi de uma pessoa que trabalha com constelação familiar. Então, por exemplo, você quer honrar muito seu pai e sua mãe, então inconscientemente você faz assim: olha, eu vou repetir, não foi tão errado o que vocês fizeram, porque olha só, eu cresci, eu fui criado, eu cresci nesse ambiente, eu fui sustentado por vocês me deram muito amor. Então agora, para honrar isso, eu vou ser também do mesmo jeito, entende? Isso não é consciente, isso fica lá embutido. Não estou dizendo que são todos os casos, todas as pessoas, mas isso é muito forte. Então, a gente pode fazer um exercício que eu penso que eu fiz no outro vídeo. Fechar os olhos, ver o seu pai e sua mãe. Quem não conheceu a eles, imagine duas silhuetas de pai e mãe. E pedindo permissão para você continuar a sua vida da sua forma, de uma forma nova. E pedindo permissão para eles e depois você, de olhos fechados, ainda aguarda a resposta deles, certo? É muito bom isso daí, a gente fazer isso. Porque a gente resolve alguma coisa. Sempre que a gente deixa algum problema insolúvel na cabeça, isso gera muito estresse, não é uma coisa boa. Então, nós temos que arrumar elementos para psicologicamente tirar aquilo da nossa cabeça. Você pode focar, dar um símbolo para o seu problema, imaginá-lo envolvido numa nuvem muito espessa, branca, que você não veja mais ele, e imagina você colocando ele na mão de Deus. Isso vai desestressar a sua mente. Olha, dependendo da força com que você fizer, ele resolve até problema financeiro. E eu já resolvi uma dívida dessa forma. Então, voltando aqui. Indiscutivelmente, nos planos superiores, o liame entre dois seres é espontâneo, composto em vínculos de afinidade inelutável. Então, isso agora, né, nesses séculos, agora, nesse século praticamente. E é século 20 e 21 agora. Na Terra do futuro, as ligações afetivas obedecerão a idêntico princípio. Por antecipação, milhares de criaturas já desfrutam, no próprio estágio da encarnação, dessas uniões ideais em que se unem psiquicamente uma a outra, sem necessidade de permuta sexual, mais profundamente considerada, a fim de se apoiarem mutuamente na formação de obras preciosas na esfera do espírito. Acontece, no entanto, que milhões de almas detidas na evolução primária jazem no planeta arraigadas a débitos escabrosos perante a lei de causa e efeito, e inclinadas que ainda são ao desequilíbrio e ao abuso, exigem severos estatutos dos homens para a regulação das trocas sexuais que lhes dizem respeito, de modo a que não se façam salteadores impunes na construção do mundo moral. Então, ele diz aqui que Emmanuel, que tem muitos espíritos encarnados, né? Muitas pessoas ainda que têm débitos muito terríveis de outras encarnações e que elas ainda têm muita coisa a ser regulada nelas, através da própria das severas leis, né? A própria das severas leis que existem aqui na Terra. E para que eles não continuem o quê? Roubando a paz de outras pessoas, destruindo esperanças, né? Como já fizeram no passado.
Lembrando aqui que não se trata de jogar pedra ou apontar o dedo. Não se trata disso, mas se trata de correções que são necessárias para o equilíbrio. Cada um de nós aqui que faz uma falha, a humanidade inteira recebe aquela energia. Então, imaginemos, né, a nossa evolução, que ainda é caótica, o quanto é desarmônico esse ambiente na Terra, que precisa ser equilibrado. E Deus não vai punir, Deus vai corrigir, Ele vai dar chance para nós, através dos obstáculos, para ir se regulando, para ir aprendendo, para ir escolhendo melhor, porque as escolhas são nossas. Não adianta falar, eu fui levada por esse familiar, eu fui levada por essa perturbação, mas as escolhas são nossas. Quem é que atraiu esse familiar e essa perturbação? Né? A gente pede para nascer, a gente não nasce e cai de paraquedas em qualquer lugar. A gente implora, aliás, para nascer. Porque nós precisamos o quê? Limpar os nossos caminhos. Para quê? Para ter prosperidade, para viver bem, viver feliz, com dinheiro, com coisas, com estudo, crescendo cada vez mais. A gente precisa de tudo isso. E vai sendo dado isso a partir do momento que nós vamos conquistando o direito a ter, né? Então, por isso que eu não acredito muito aqui nesse plano, nesse planeta, em socialismo, comunismo. Porque muitas das pessoas, elas têm que desenvolver essa capacidade de aquisição material. Tem que aprender a reter, não é só ter, é reter e fazer isso crescer. E ela só aprende nas diversas diferenças. A cada um é dado segundo suas obras, né? Principalmente aqui nesse planeta. Você trabalha mais, você produz mais, você ganha mais. Você tem um trabalho que ele requer muito mais dedicação, muito mais foco, ele vai ser mais bem pago. Você executa um trabalho diferenciado, a procura também vai ser maior, porque é diferente, não vai ser uma coisa comum e também você pode cobrar melhor. Então, eu ainda prefiro o capitalismo, só não concordo com essa distribuição de renda, que ela poderia ser melhor. Tem muita gente ganhando muito dinheiro, não sendo cobrado imposto, muita gente que não precisaria dentro do próprio governo está ganhando o equivalente a 10 famílias, sustentar 10 famílias quando ele só tem uma, e tantas outras 10 famílias passando fome, e isso está errado mesmo. Mas daí a partir para distribuição igualitária, eu não acredito nisso, porque as capacidades não são iguais. Isso não é discriminar. Isso é colocar as coisas no lugar certo. Porque a cada um vem vindo um desenvolvimento de várias vidas. E o problema é que as pessoas não querem, principalmente as que trabalham com essa distribuição de renda, não querem pensar nisso. Muita gente não quer pensar nisso, porque existem muitos interesses para não pensar nisso, mas isso é um fato. Não importa se as pessoas queiram ou não acreditar nisso, isso é um fato. E basta a gente observar crianças que nascem tocando sinfonias com 5, 6 anos. O que é isso, gente? Deus não dá privilégio. Deus é justo. E isso dá margem para muita gente ficar acomodada jogando pedra na cruz. Porque é mais fácil jogar pedra do que entender. É mais fácil aceitar. É mais fácil aceitar que não tem ninguém superior a mim. A partir do momento que eu aceito que tem uma inteligência superior, já mexe com o meu ego. Então, existem muitos motivos de interesse para não se levar em consideração esse fato, mas ele existe. Independente da gente crer nele
ou não. Inclusive, quem tiver interessado, pode procurar o livro do Ian Stevenson, As 20 casos comprovados de reencarnação. Ele é um psiquiatra, ele não é espiritualista, e de alguma forma esses casos chegaram até ele. E ele começou a pesquisar as crianças que inclusive lembravam da onde elas tinham vindo, quem eram os antigos pais nessa outra vida da onde elas vieram, com que idade elas faleceram, a data de nascimento, o endereço, o nome dos antigos pais, o nome das antigas mães. São 20 casos comprovados de reencarnação. Só a gente, se tiver boa vontade, vai lá e pega o livro. É Ian, que se escreve I-A-N, S-T-V-E-N-S-O-N. Stevenson. Ian Stevenson é um psiquiatra. Ou você põe o nome, 20 casos comprovados de reencarnação. Vale a pena você dar uma lida. Pelo menos na dúvida você vai ficar, porque foi feito não por alguém que tinha necessidade de... ele pensou, mas eu não fui averiguar. O cara foi lá. E todas as informações batiam. Então, continuando aqui, os débitos contraídos por legiões de companheiros da humanidade, portadoras de entendimento verde para os termos do amor, né? A pessoa ainda não está amadurecida, determinam a existência de milhões de uniões supostamente infelizes, nas quais a reparação de falhas passadas confere a numerosos ajustes sexuais, sejam eles ou não acobertados pelo beneplácito das leis humanas. Ou seja, se você casou no estado no civil ou não, é união. Ele considera aqui como uma união que não deu certo e ficou infeliz. O aspecto de ligações francamente expiatórias, a pessoa está com aquela outra para limpar o que fez. E é muito doloroso, são muito dolorosos esses casos, com base no sofrimento purificador. De qualquer modo, é forçoso reconhecer que não existem no mundo conjugações afetivas, sejam elas quais forem, sem raízes nos princípios kármicos. Eu falei aqui, não sei, acho que eu falei no outro vídeo. A nossa consciência, ela faz com que fique fotografado no nosso inconsciente, dentro de nós, como um imã enorme, que vai se encaixar com a outra pessoa que vai resolver aquilo para nós. Porque nós viemos aqui na Terra, não é para ficar aqui sem nunca morrer, porque a gente vai sair desse corpo. Esse corpo vai envelhecer, a gente não é eterno aqui. E para resolver relações. Aqui é a arena da resolução, esse planeta, né? Então, quando a gente vai... não tenho paciência, vou me separar. Não deu certo, vou me separar. Como se fosse uma coisa... separar aqui, casar lá... Eu conheço casos de pessoas que foram fazendo isso e cada vez piorava mais o companheiro que ela não resolvia com aquele. E o outro era um pouco pior, tinha um problema diferenciado pior. Até que um dia ela resolveu assumir e ficar com aquele só, e pelo menos esse ia até o fim, né? Então, que é uma solução ponderada. Então, de qualquer modo, é forçoso reconhecer que não existem no mundo conjugações afetivas, sejam elas quais forem, sem raízes nos princípios kármicos, nos quais as nossas responsabilidades são esposadas em comum. Então, a responsabilidade que você assume quando você fica com alguém e ela com você.
mentalmente vocês vão ficar assim, ó, entrelaçados. É isso que acontece psiquicamente quando você tem um relacionamento com alguém. Uma vez que seja, ainda dura por 6 meses esse entrelaçamento, mesmo que você tenha se separado. Imagina você se separa com um, não deu certo, aí vai com o outro. Imagina o emaranhado que vai ficar na sua mente, até às vezes chegar a raia de crise de pânico, depressão profunda. Então é necessário a gente ler sobre isso. Não só livros de psicologia, que às vezes eles vão ser complicados, mas esses livros práticos aqui, gente, é um lugar onde vocês vão encontrar respostas diferentes, que vocês nunca viram. E muito lógicas. Eu sempre me afinizei com esse tipo de informação, porque ela é abrangente, ela é vista de alguém que está mais acima de nós, que são espíritos superiores. E como que a gente percebe isso? Kardec lhe dá livros que te ensinam. Um livro só, você lê, você já vai ficar bem esperto para analisar conteúdos assim, que é o livro dos médiums. Lá ele explica tudo, o que serve e o que não serve, o que você tem que descartar, o que você tem que prestar atenção. Porque como lidar com um plano que você não está vendo, você só está ouvindo informação e você está sentindo. Como você lidar com isso não é fácil, não. Eu, por exemplo, eu não vejo, eu só sinto e percebo muita ideia, né? Não muito, as que eu permito perceber hoje, porque quando eu não sabia disso era a casa da mãe Joana na minha cabeça. Era tu, eu pensava que era eu, aí chega uma hora que você fica tão doido que se você não tiver a mente muito forte, você vai parar no hospício. É o caso de mais de 90% que estão lá, segundo o Dr. Bezerra de Menezes. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre esse texto de hoje, e espero ter dado ajudado, né? Porque afinal de contas o livro não fui eu que escrevi, é de um médium muito renomado que fez um excelente trabalho de doação. Nunca teve dinheiro nenhum em troca desse trabalho, mais de 400 ou 4.000, eu não lembro o número de livros recebidos, de fonte pura. Isso que é importante, porque eu vejo às vezes algumas coisas que elas são mescladas, elas dizem ser de um lugar, mas você percebe incongruência, você percebe falta de lógica, acreditar por acreditar. Gente, a gente passou séculos fazendo isso. Tem que acreditar porque Deus castiga se você não acreditar, você vai para o inferno. Isso não serve mais, né? Então a pessoa, quando ela estiver falando sobre assuntos que envolvem comunicações espirituais, prestem muita atenção no conteúdo. Vejam se não é um conteúdo que está levando você a respeitar cegamente. Isso está errado. Veja se não é um conteúdo que tem discrepâncias, que ele não é lógico. Veja se não é um conteúdo que exige de você acreditar por acreditar. No kardecismo não é assim. É tudo, você pode questionar, você deve duvidar. Primeira coisa é duvidar. A máxima de Kardec era: eu prefiro negar 10 verdades do que aceitar uma mentira que seja. Então, gente, muito cuidado, prestando atenção e sempre analisando o que vocês estão ouvindo. Vejam se tem lógica, se faz sentido. Mas antes disso, aconselho vocês a lerem, a estudarem, porque aí pelo menos vocês vão estar com uma base para comparação, certo? Então, até o próximo, quando eu voltar com mais informações.